Olá, venho novamente hoje para partilhar convosco uma brevíssima reflexão intitulada sobre se devemos ou não ser tolerantes com os intolerantes. Esta questão não é propriamente pacífica. Ao longo de várias décadas, tem sido objeto de infindáveis debates no círculo intelectual e também acadêmico, de procurar saber ao certo se uma sociedade que nós construímos, dita sociedade democrática, como é que nós temos que lidar com aquelas pessoas que são intolerantes, nestes casos as pessoas que são radicais, extremistas, ou que têm uma visão antissistema ou antidemocracia. Como é que nós devemos conjugar todas essas realidades, essas tensões, essas contradições, no sentido de harmonizá-las com base nas regras de democracia? E tem havido, pelo menos, duas grandes posições. A primeira posição é que entende que a própria democracia permite com que se lide com estes tipos de situações, embora não são propriamente situações ideais, mas a própria democracia permite com que mesmo aqueles que são intolerantes possam ser integrados, possam ser acolhidos e possam, enfim, ter a liberdade e a expressão e ter, acima de tudo, o papel de poder lutar contra a própria democracia. Isto é um entendimento. E há outro entendimento, diferente desta, que entende que não, nós devemos ser tolerantes, mas aqueles que são intolerantes, em circunstâncias nenhuma, podemos tolerá-los só pena de acabarmos por fracassar também. Pronto. Naquela ideia de que quem é intolerante nunca se pode ser tolerante com ele, etc, etc. Mas há um grande filósofo, Karl Popper, que já defendia essas questões no sentido que, pronto, nós temos a sociedade aberta, bem entendida, a democracia, que tem que lidar com várias sensibilidades, várias mundividências, várias conjunturas, várias realidades, várias formas de ser e de estar, etc, etc. Ela pregou, numa primeira leitura inicial, a tolerância em todos os domínios, a não violência, etc, etc. Pronto. Mas numa segunda fase, ele entende que perante o não controle, perante o não acolhimento desses ditos intolerantes, de mostrá-los de que aquela mundividência que tem não é mais o ideal do que propriamente acolher uma perspectiva de tolerância, nós temos que, enfim, usar os mesmos métodos com ele, ou seja, inclusive até em casos extremos, métodos de violência. Ele defende a sua tese e das suas grandes obras, que é a sociedade aberta e os seus inimigos. Pronto. Naquela ideia de que nós não podemos, em última instância, ser tolerantes com os intolerantes, só pena de nós acabarmos por, enfim, sermos atingidos, de fracassarmos e de autodestruirmos aquilo que é a tolerância. Pronto. Ele defende isto, apregou isto. Mas por que eu digo isto? E hoje em dia ainda há muitas outras leituras que se tiram em relação a esta questão. Mas eu confesso, muito rapidamente, que defendo também essa leitura, no sentido que aqueles que são intolerantes, nunca podemos, enfim, tolerá-los. Por que nunca podemos tolerá-los? Porque eles querem beneficiar da ideia da sociedade aberta, usando essa expressão, ou da ideia da democracia, ou da ideia da tolerância, para depois, enfim, imporem a intolerância, de imporem, por exemplo, o totalitarismo, o autoritarismo, ou até, numa outra versão, o absolutismo, de impor a ditadura, etc, etc. Logo, qualquer pessoa que consegue ter força, que é intolerante e quer impor esse tipo de ideal, o que é que acontece? Ela acaba por neutralizar, digamos assim, os tolerantes, aqueles que apregoam a democracia, a tolerância, etc, etc. Logo, essas pessoas ditas, enfim, intolerantes, em circunstâncias nenhuma, nós podemos permiti-los, abrir-los o caminho para poderem entrar na democracia. Basta nós vermos aqui a realidade no nosso mundo ocidental, onde partidos ditos de extrema direita ou até extrema esquerda, que fazem apologia muito clara, muito vincada
contra o sistema. Quando falam do sistema, em última instância, a própria democracia que eles estão a pôr em causa. Esses partidos, quando fazem essas apologias, que são xenófobos, racistas, que são totalitários, que são, enfim, absolutistas, etc, etc, como é que nós que somos democráticos, nós que somos da sociedade aberta, nós que somos tolerantes, como é que nós podemos integrar essas pessoas? É um absurdo lidar com uma pessoa que é intolerante, ou essa pessoa, ou toleramos e essa pessoa nos destrói, ou e vice-versa. Logo, essas pessoas nem deviam ser permitidas a integrar a democracia, porque eles próprios apregoam-se como sendo antissistema. Ora, se uma pessoa é antissistema, como é que pode beneficiar do sistema para depois destruir o sistema? Infelizmente, isso é o dilema que nós vemos, sobretudo aqui no mundo ocidental, e mais especificamente aqui na Europa, que cada vez mais esses partidos de extrema esquerda, extrema direita, que apregam o populismo, o autoritarismo, enfim, e a ideia do nacionalismo exacerbado, chegam ao poder e, com base nisso, tentam, enfim, bloquear a própria democracia. Mas não é só aqui na Europa que nós vemos essas situações. Nós também vemos isso nos países ditos que estão em vias de desenvolvimento, mais especificamente na África. Que nós vemos pessoas que são ditadores, autênticos ditadores, que chegam ao poder por via, entre aspas, porque não é eles até nem por via democrática, que chegam lá por via de força, por vias de golpes de Estado. Essas pessoas, não vamos estar a pensar que têm que ser tiradas também lá por vias democráticas. Por quê? Porque são pessoas que não aceitam a democracia. Ora, se uma pessoa não aceita a democracia, como é que se pode tirá-lo no poder? É por via da força, só pode ser por esta opção, por via da força. Porque essas pessoas, como dizia curiosamente Popper, essas pessoas não debatem, não dialogam. Eles, quando vão dialogar, é com punhos, com pontapés, com armas, etc, etc. Briga, em última instância, guerra. É assim que essas pessoas atuam. Agora, como é que uma pessoa atua assim? Podemos conviver com essa pessoa, porque eles não pautam as suas regras pela racionalidade. Logo, em suma, a minha conclusão é que nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes. Porque quando uma pessoa é intolerante, quando uma pessoa diz que ela não acredita no sistema, não acredita na democracia, não quer uma sociedade aberta, pluralista e, enfim, e multifacetada, quer dizer, essa pessoa não pode beneficiar desse mesmo sistema, porque só pena, quando ele se beneficiar e tiver poder, ele vai bloquear tudo isto e vai criar uma situação de anarquia, muito mais do que anarquia, uma situação de absolutismo, de autoritarismo, tal como nós temos vindo em muitos outros contextos. Essa é a razão pela qual, por exemplo, voltando novamente em África, golpes não acabam, porque esses tipos chegam ao poder por via de golpes, por via de força. Como é que podem ser tirados? Quem entra com força, claro, com força também só pode ser tirado lá. Mas nós vemos quando são dados golpes, invoca regras de democracia está a ser posta em causa. Mas como é que uma pessoa pode invocar regras de democracia se essa pessoa propriamente não vive a democracia no seu dia a dia e não rege pelas regras de democracia? Isso é uma contradição. Eu costumo dizer em direito, venir contra factum próprio. Quer dizer, eu usar um facto que a própria pessoa não respeita ou não faz questão de respeitar. Pronto. É mais ou menos isso. E nós vemos também em relação aqui na Europa, esses partidos extremistas que eu já invoquei, tanto da esquerda como da direita, nós também vemos um fanatismo religioso que vem mais de fora, que tentam impor a todo custo. Essas pessoas não precisam ser integradas e muito menos tem que fazer um diálogo com essas pessoas, porque só pena, enfim, de essas pessoas triunfarem com as suas ideias intolerantes, etc, etc. Resumindo e concluindo, a meu ver, na minha interpretação, acho que em circunstâncias nenhumas podemos tolerar aqueles que são intolerantes. Nós toleramos aqueles que são tolerantes. É obviamente que quando nós falamos de tolerância, não é necessariamente que temos que partilhar todos a mesma visão, a mesma opinião ou a mesma mundividência. Nada disto. Pode haver, enfim, várias formas de pensar, mas tem que enquadrar naquilo que são os grandes princípios e valores da democracia participativa que nós sabemos. Quando se ultrapassam esta dimensão, acho que aqui nós temos que bloquear essas pessoas, nós temos que combater essas pessoas, nunca podemos integrá-las, acolhê-las
e deixá-las fazer parte do sistema sob pena de eles acabarem por triunfarmos com as suas ideias intolerantes, com as suas ideias, enfim, autoritárias. Pronto, esta é a minha conclusão. Naturalmente, o debate não fica por aí, porque nós sabemos que há muita gente que tem uma leitura diferente neste nome da própria democracia, legitimar tudo aquilo, inclusive aqueles que são contra o que apregoam contra a democracia. Eu não subscrevo essa leitura, esse entendimento. O meu entendimento é no sentido que, com aqueles que são tolerantes, nós toleramos. Quem não é intolerante, nós temos que combater essas pessoas, inclusive, se for preciso, usar as mesmas armas que essas pessoas usam para neutralizá-los, porque nós estamos perante vida ou morte. Ou sobrevive a democracia, ou sobrevive a intolerância, o absolutismo, o autoritarismo e, enfim, em última instância, o domínio total das liberdades e garantias ou os direitos humanos. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima ocasião. Obrigado.